Oi pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Hoje é um dia muito importante. Eu quis conversar com vocês e acalmá-los, que amanhã é um grande dia, não é? Enfim, chegou a prova do Enem. E eu gostaria de passar para vocês um pouco de tranquilidade, que vocês prestem muita atenção na hora de fazer a prova. Fiquem tranquilos, né? Tirem o fantasma, tirem esse medo, né, que todo mundo tem. Vocês se prepararam até agora. E sobre a redação, o que eu queria dizer é que os temas sempre são temáticas sociais, né? São as temáticas aqui do nosso dia a dia, que é justamente para que o aluno consiga trazer todo o seu conhecimento, o seu repertório cultural. Porque ninguém é obrigado a saber sobre todos os assuntos, né? Não são especialistas, são jovens, né? Que já têm alguma experiência, outras pessoas já fizeram a prova e alguma outra vez, mas é o momento de você utilizar tudo aquilo que você sabe do seu dia a dia. Então não importa o tema, é o que eu tenho sempre insistido. Você tem capacidade para desenvolver qualquer tema, desde que você saiba estruturar bem a sua redação. Então, muitas, mas se for qualquer tema, como eu vou fazer? Pode cair alguma coisa que eu não tenha noção. Sempre terão os textos de estímulo, que darão um norte para vocês. O texto de estímulo, ele dá um norte do que pode ser falado. E a partir deles, vocês podem usar a sua experiência. Então, por exemplo, se o tema for fake news, por exemplo, né, que tem sido muito discutido ultimamente, as mídias sociais. Então, o que nós podemos fazer, né? Fake news. O que nós sabemos sobre fake news? Teve uma falhazinha aí. Então, então as fake news, o que elas são? Nós temos que analisar, né? Dependendo do texto que fosse colocado como um texto modelo. Elas são realmente problemáticas? Nós estamos com um probleminha aqui na internet. Espero que agora melhore, né? Então, voltando nas fake news. Fake news, então, são notícias falsas. Essas notícias falsas, elas podem ter duas vertentes. Elas podem ter o objetivo de prejudicar diretamente alguém, pode causar um certo pânico, né? Pode prejudicar muitas pessoas. Se eu colocar uma fake news, o que vai acontecer? Um terremoto amanhã, sei eu, qualquer previsão que pudesse ter sido feita, vai causar pânico, né? Qualquer tipo de informação. E pode ter um lado positivo de prevenção, né? Que então aí deixaria de ser a fake news. É uma fake news que vai ter um lado positivo, que vou fazer alguma coisa muito boa, né? Vou acabar utilizando por um lado bom. Então tem que analisar, né, as fake news. Então vamos ver no texto o que será pedido. Essa é a argumentação que vocês terão. Então as notícias, os fatos que aconteceram. Uma fake news prejudicando qualquer outra pessoa, uma pessoa que, por exemplo, vai falar mal de um aluno, fala mal de um professor, né? Então vai mexer com a moral daquela pessoa. Então tem que analisar todos esses fatos e trazer essa criatividade, aquilo que vocês conhecem do seu dia a dia. Então tem um outro tema também que está bem atualmente está muito falado, que caiu no exame da Santa Casa há uns 15 dias, que falava sobre a identificação facial. Até que ponto ela é bom para combater a criminalidade e até que ponto passa a ter um controle sobre as pessoas. Então, o que vocês conhecem sobre isso, sobre essa identificação? Vocês vão falar sobre o assunto. Então, a câmera que tem no seu prédio, dentro da sua casa, você pode achar que invade a sua privacidade, e assim você vai argumentando e elencando aquilo que você acha importante dentro desse tema. Então, você vai perder a sua privacidade? Se as câmeras forem além da porta da sua casa, você não vai poder fazer as coisas que você quer, mas você colocou o pé fora da sua casa, do seu prédio, do seu trabalho, nas ruas,
todo esse tempo você está sendo monitorado. Então tem que prestar muita atenção em todas essas possibilidades aí que nós podemos ter sobre qualquer assunto. Se for sobre o preconceito linguístico, por exemplo. O preconceito linguístico ele está ligado às variedades linguísticas que têm sido muito discutidas, né? Cada um tem o seu jeito de falar. E esse preconceito linguístico ele acontece muito mais na linguagem falada do que na escrita. Porque na escrita nós devemos respeitar a norma culta, mas na linguagem falada, cada um tem a sua maneira de falar. O nordestino fala de um jeito, o carioca fala de outro. Nós temos aí os sotaques, nós temos as diferenças regionais, diferenças culturais. Tudo isso interfere na fala das pessoas. Isso não pode ser considerado um erro. Pelo contrário, tem que ser considerado como um valor cultural dentro da nossa língua. Então, por que existir o preconceito linguístico? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um ato de violência com uma pessoa. Se a pessoa eventualmente não teve oportunidade de estudar, tudo isso não me dá direito de prejudicá-la, de fazer algum deboche, qualquer coisa nessa linha de pensamento, né? Por outro lado, eu posso enriquecer a nossa cultura. De cada região, um Brasil tão grande que nós temos, cada um pode falar de uma forma diferenciada, certo? Então, as variedades linguísticas, elas interferem e são uma riqueza para a nossa cultura. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Por outro lado, na linguagem escrita, nós devemos usar a linguagem formal, certo? Não podemos trazer exatamente, a não ser que eu vou fazer uma narrativa, sim, aí eu vou escrever exatamente como aquela pessoa fala. O sotaque eu não tenho como colocar, né? Então, nós temos que começar a diferenciar isso e começar a aprender a evitar esse preconceito. Um outro tema que eu achei interessante também é escravidão na atualidade. O que vem a ser essa escravidão na atualidade, né? Nós não estamos falando na escravidão africana, no começo da colonização do Brasil. Nós podemos enxergar essa escravidão e nos textos modernos, se caísse um tema desse, eles vão dar um norte de que tipo de escravidão tem que ser falada. Mas, o que eu vou adiantar para vocês é os vários tipos de escravidão que existem. Existe, por exemplo, aquele imigrante, aquele refugiado que vem para o Brasil e trabalha em condições subhumanas. Então, ele está lá fechado num quarto, tudo que ele come, tudo aquilo que ele veste, ele tem que pagar para a pessoa que deu a oportunidade de um emprego para ele, por exemplo. Então, ele perde a sua liberdade em função da necessidade do emprego que ele precisa, né? Isso acontece com vários tipos de imigrantes, de refugiados. Existem pessoas que levam meninas e acabam fazendo com que elas se prostituam, crianças, o trabalho forçado de crianças, né, que deixam de estudar e acabam se escravizando para poder ajudar os pais, por exemplo. Então, eles trabalham em condições péssimas, né? Eu sempre chamo são subhumanas, porque ninguém merece trabalhar, ninguém merece ser escravizado, não ter a liberdade de ir e vir, não ganhar pelo seu trabalho, não ser valorizado. Então, todas essas questões vocês podem pensar quando forem fazer a redação. Outro tipo de escravidão é a escravidão tecnológica. Nós temos hoje muitas pessoas já estão trazendo um certo vício, né? Doenças ligadas a essa escravidão, que ninguém consegue mais ficar sem o uso da tecnologia. É uma abordagem também. Então, sempre tem o lado positivo e o negativo em cada um. Então, dentro da escravidão, eu acredito que um desses temas possa ser abordado. E nisso tudo, além dessa escravidão, nós temos uma violência, né? Porque as pessoas são violentadas. Elas são violentadas na medida em que elas perdem a sua liberdade, perdem o direito de ir e vir, não são reconhecidas, né? Pode ser que seja uma pessoa que veio como refugiado, seja até uma pessoa que tem um diploma, que seja um advogado, mas ele é obrigado a trabalhar nessas condições porque ele está ilegal, porque ele tem a família, enfim. São vários fatores que vocês já devem ter ouvido pelos noticiários, aí entra o repertório cultural de cada um, né? Que é muito importante.
Então, essa questão de estar atualizado com as notícias, ela é fundamental para quem vai prestar um vestibular, né? Para quem vai fazer a redação. Lembrando que a redação vale muito, né, no Enem. Então, preocupem-se, e o que eu sempre digo, basta pensar. No momento que você pensa, você começa a analisar tudo que está em sua volta. Então, aquele susto quando você lê a proposta, respira fundo, leia cada palavra. A própria proposta já vai dar para você sobre o que você quer falar. Então, você tem lá, combate à violência, liberdade de expressão. Na própria proposta já vai te dar a linha de pensamento que você tem que ter. Deixa eu ver mais algum tema, que talvez eu tenha aqui me esquecido. Sobre violência, sobre bullying, né? Violência eu acredito que não, porque ano passado a gente já teve, ou no outro ano já tivemos sobre a violência feminina. Hoje em dia o feminicídio está sendo muito discutido, eventualmente pode ser. A inclusão, ela é sempre válida, se você pensar em âmbito da educação. A educação inclusiva aqui no Brasil ainda é muito falha, né? As escolas não têm profissionais preparados para fazer a inclusão. O ano passado nós tivemos essa abordagem do deficiente auditivo, mas existem outras abordagens que podem ser trabalhadas, né, dentro dessa área. Enfim, dentro da parte social, educação, saúde, né, violência, segurança, são temas grandes, né, que tem uma imensidão de assuntos, mas vocês serão norteados sempre pelos textos estímulo. O que não quer dizer que vocês precisam seguir assim ao pé da letra o que está sendo dito nos textos estímulo, certo? Vocês podem trazer coisas de vocês. Então, tudo aquilo que vocês conhecem. Então, enriqueçam os textos de vocês, tá? Os textos modelo e tragam essas informações para dar um maior peso na sua argumentação, aprofundar a sua argumentação. Que mais que eu poderia falar? Acho que sobre os temas, eu acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Uma pergunta aqui. Tem? Pode falar, por favor. O que caracteriza a linguagem formal? É a gramática, né? É a gramática, você fazer um texto respeitando as regras gramaticais, a coesão de um texto, usando os conectivos adequadamente, sabendo fazer toda a coesão entre os parágrafos e interparágrafo, dentro do parágrafo e entre os parágrafos, para que você consiga formar um texto que seja coeso, que seja claro. Então, o uso vocabular, tudo aquilo que você conhece de gramática, né? As orações que a gente tanto aprendeu, né, na gramática, as análises sintáticas, né? Fazer toda aquela ligação das orações coordenadas, das orações substantivas, adverbiais. Então, seria aprender a lidar com tudo isso, né? O uso correto do vocabulário. Então, você vai ter um texto que todos entenderão. Então, essa é a parte assim, da norma culta, né? É aquilo que é universalizado na nossa língua, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Cadê escrito? Ainda não tem ninguém. Então, eu vou partir o seguinte. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a estrutura. Acho que sobre tema eu consegui mais ou menos mostrar para vocês, né? As possibilidades. E que vocês não fiquem preocupados. Que sempre vocês já estudaram história, geografia, sempre vocês terão a possibilidade de discutir sobre o que vai ser pedido. Não tenham medo das propostas, né? Sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Essa estrutura nós vamos ter primeiro uma tese, não é? Você tem a proposta, você vai ter aqui a tese. O que é a tese? São as primeiras 5, 6 linhas que vocês vão escrever. E nessas primeiras linhas você vai trazer o assunto. O que você vai falar sobre aquela proposta, sobre o tema que foi sugerido. Aí é a hora de você apresentar o que você vai defender. Depois disso, você entra nos 2 parágrafos próximos, que seria a sua argumentação. A argumentação é a defesa do seu ponto de vista. É onde você vai mostrar
os argumentos para provar a sua tese, até que você consiga chegar na conclusão. Porque a conclusão, ela tem que ser decorrente dos argumentos e comprovar a tese, certo? É esse o caminho que você tem que fazer para que você tenha uma estrutura correta de uma redação. Tese, argumentação e conclusão. Agora, para garantir mais 200 pontinhos aí na redação do Enem, por favor, não esqueçam da proposta de intervenção. A proposta de intervenção vale 200 pontos, né? Então, é um item, né? É um item das competências muito importante. Tão importante quanto os demais, mas esse não pode ser esquecido. Muitas vezes acontece, eu como corretora já tive algumas redações que a pessoa esquecia de fazer a proposta de intervenção. E a proposta de intervenção é a resolução que você vai dar para aquela temática que foi proposta. Então, essa solução, ela deve ser viável, mas é claro que ninguém vai questionar e nem vai analisar se sua proposta é viável ou não. O que você não pode é fazer alguma coisa utópica. Tem que ser uma coisa lógica e pertinente ao assunto que você vem discutindo, né? Importante da proposta de intervenção: quem vai fazer, de que forma ela será feita, né? E quando ela será feita e onde ela vai ser feita, certo? Esses 4 itens são importantíssimos. Quem vai fazer, geralmente, nós pedimos que sejam 2 agentes. Por exemplo, se você estiver falando sobre o bullying, então você desenvolveu todo o seu trabalho contra essa violência, o quanto os alunos devem ser preparados, na sua conclusão você vai fazer a sua proposta de intervenção. Então você vai dizer: o governo e a escola e os pais, a Secretaria de Educação, juntamente com os professores, farão cursos, divulgarão na mídia, farão panfletos, reuniões, para que essa violência não mais aconteça nas escolas. Então, assim, você deu todo um parâmetro daquilo que solucionaria, teoricamente, a proposta que foi dada. Então, é uma coisa que não pode faltar, que é a proposta de intervenção. Então, não esqueçam, por favor. Normalmente, a gente coloca a proposta de intervenção na conclusão. Mas, se você, candidato, sentir-se seguro e achar que na sua argumentação você já pode tentar dar essa solução, fique à vontade. O importante é que ela exista. Ela não pode faltar. A proposta de intervenção, ela é muito importante e ela é muito bem analisada, como todas as outras competências, pelos corretores, né? Mas assim, como se a gente tivesse uma expectativa na proposta de intervenção, porque ela é o fechamento, né? Então, dentro da coesão do seu texto, ela tem a sua importância, né? Também. Então, sobre a estrutura da redação, eu acho que seria isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém mais quer perguntar, fazer algum questionamento, uma sugestão, fiquem à vontade. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre os outros itens da prova: gramática e literatura, e interpretação de texto. Então, fiquem atentos. A interpretação de texto, geralmente são textos, não são longos, mas não são textos tão fáceis. Mas o que vocês têm que ler é com atenção, grifar aquilo que vocês acharem importante, prestar atenção no enunciado. Porque o enunciado às vezes pode ter indique a incorreta, exceto esta questão, qualquer detalhe para que não atrapalhe nas suas alternativas. E prestar atenção nas alternativas também, porque uma palavrinha já pode fazer a diferença. Se você tiver lá um nunca, às vezes, talvez, numa das alternativas já pode fazer a diferença em relação ao texto. Então, prestem atenção nas alternativas, nas diferenças, que às vezes as alternativas são muito parecidas, e você tem que analisar bem, comparar com o texto e analisar se realmente aquela alternativa é exatamente correta, de acordo com aquele autor. Na interpretação de texto, é isso, você tem que dizer exatamente o que o autor quis dizer, certo? Não é para você fazer nenhuma inferência, está ali, é o que está pronto, né? Dentro da gramática, a mesma coisa. Normalmente são utilizados textos, e do texto vêm as alternativas
pedindo as referências gramaticais, tá? Então, isso tudo vai ser analisado, mesma coisa. Calma, leiam o enunciado com atenção, façam, grifem, façam a anotação que for necessária, e muita calma, né? E literatura, a mesma coisa, né? Então, provavelmente vem ou uma poesia, ou um texto, né? Um trecho de um texto, um trecho de uma poesia. Pode ser um texto, como podem ser dois, para que você compare os dois. Para que você veja as características dos autores, as características dos movimentos literários, enfim, toda essa capacidade de pensar. Como eu disse, o pensar é a coisa mais importante que nós temos, que é essa capacidade de fazer todas as ligações necessárias e chegar, interpretar cada alternativa e chegar na resposta correta. Sempre com calma, atenção, né? E prestem atenção nos detalhes, como nós podemos chamar assim mais vulgarmente, vai? Como as pegadinhas, né? Então, cuidado com as pegadinhas, prestem muita atenção. Eu acho que é o que eu queria dizer para vocês, são as dicas que eu podia dar para ajudar. Já muitos alunos já perguntaram, já corrigi, já dei muitas dicas dentro do texto de cada um, das dificuldades de cada um. E aqui agora eu só posso deixar uma mensagem assim de tranquilidade. Não esqueçam que hoje temos o início do horário de verão. Não percam o seu horário, né? Essa oportunidade, depois de um ano inteiro aí de estudos, de dedicação, não percam essa oportunidade de fazer uma boa prova. Então, vão com calma, durmam bem, tomem bastante água, respirem fundo, respeitem as regras, né? Dentro da sala, lá que vocês forem prestar seus exames. E fiquem tranquilos, respirem fundo, pega a sua canetinha e começa, né? Uma coisinha só que eu queria falar. Muitas pessoas me perguntaram por onde começar, né? Pela redação ou pelas questões. É muito difícil, né? Porque você pode perder muito tempo na sua redação e não conseguir terminar as questões. Numa redação você deve demorar mais ou menos uns 40 minutos, né? Que é a média que eu vejo dos meus alunos. Mas aí fica a critério de vocês, né? Eu particularmente acho melhor começar pelas questões, mas cada um tem o seu tempo. Então, sigam o seu tempo, sigam aquilo que vocês sentem, façam uma boa prova e eu desejo que o sonho de vocês se realize, que vocês consigam tudo o que vocês desejam, graças a todo esse trabalho que vocês fizeram do ano todo. Então, de coração, eu desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês consigam amanhã muita paz e tranquilidade e que o conhecimento de vocês possa se refletir ali nas questões, tá bom? Então, uma boa noite e um abraço na alma a todos vocês. Boa noite.